hoje a minha convidada super especial, já veio aqui na Rede TV, já foi nossa entrevistada várias vezes, porque ela é uma grande artista. É a Lígia Paula Machado, que é atriz, produtora, fonoaudióloga, dirige também, você faz tudo. O que você não faz, Lígia? Seja bem-vinda. Obrigada, Tá me ouvindo bem? Tá Muito tudo obrigada. certo? Tô ouvindo aqui certinho. Tá sextando em casa, Lígia? Olha, a gente já está nessa quarentena há mais de 70 dias. Então, assim, eu já não sei mais o que é sexta-feira, o que é sábado, o que é segunda-feira. A gente perde Eu sei porque as eu olho na contas, né? agenda. É. Lígia, conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo. A gente vai entrar em todos os trabalhos, né? Tem coisa nova chegando, tem uma peça maravilhosa. Mas pra quem não sabe, a Lígia, além de ser atriz, ela gosta muito de musicais. Então ela fez Primo Basílio, ela fez Lisbela e o Prisioneiro, que eu assisti inclusive 3 vezes na época, adorei, foi uma peça linda. E agora ela tá com um projeto novo que ela vai contar pra gente. Mas em primeiro lugar, já queria falar como atriz de teatro. E se a gente pode dizer que existem atrizes raiz, você é um grande exemplo, Lígia. Você sabe disso, eu já falei isso para você. Você é aquela que corre atrás do texto, você tem uma parceria muito importante que você vai falar já já dos seus textos. Você vai atrás de patrocínio, você vai atrás de produção, você faz tudo, você tem uma produtora que faz isso. Então você está envolvida completamente no setor que está tão sofrido agora. Conta pra gente como é que está essa experiência aí. Então, quando aconteceu essa notícia de todo mundo para suas casas, está tudo fechado, eu estava ensaiando o meu espetáculo que eu estrearia no dia 9 de maio, que é esse mês, né? Então, eu já tinha feito 1 mês de ensaio. A gente não fazia a mínima ideia que isso fosse acontecer. Então, pegou todo mundo de surpresa. A gente achou num primeiro momento que seria 1 semana de quarentena, e depois a gente achou que seriam 2 semanas, e isso fosse acabar rápido. Mas aí as semanas foram passando. Eu e o Luiz Araújo, que você assistiu como Leléu no Lisbela e o Prisioneiro, nós fazemos o par romântico nesse espetáculo, que chama Lilás, um musical em tons reais. E aí o Luiz falou assim para mim, e se a gente tentasse ensaiar online? Foi um experimento, mas que deu certo. A gente manteve tudo que o Kleber Montanheiro, que é o diretor, e o João Pardal, que é o diretor musical, tudo que eles fizeram nesse tempo, a gente manteve ensaiando online. Tem o delay, tem o distanciamento, a frieza da cena que acaba causando, mas a gente conseguiu dar conta desses... Sim, é exatamente isso, Érica. Eu acredito que o ser humano tem um poder de adaptação frente às adversidades. Então foi isso que a gente tentou fazer para o espetáculo não esfriar, para as pessoas que estavam acompanhando a criação do espetáculo não ficarem desamparadas também, a gente ter esse público para a gente, para quando tudo voltar ao normal, né? Que eu tenho esperança que vai voltar lá em breve. Vai, estamos a caminho. Pois a gente consiga retomar os ensaios, que a gente precisa de mais 1 mês de ensaios, e aí sim estrear. E infelizmente é um dos últimos setores que vai ter uma retomada, né? Porque realmente o público exige ali uma aglomeração. Pode até ter a questão do distanciamento ali, né? Tipo, diminuir o número de bilheteria para que haja um espaço entre os convidados ou o público, enfim. Mas os shows e as peças ainda vão sofrer bastante, né? E a gente sente muita falta. Isso é uma coisa até que eu queria falar com você, porque ver uma live de um cantor que a gente adora é muito legal. Né? Então a gente teve um número, assim, zilhões de views nas primeiras semanas, agora já está uma coisa até que normal, né? Não está aquela euforia toda para ver uma live, virou uma coisa mais comum, todo mundo está fazendo live, né? E falta isso, né? Aquela aproximação do público, não é igual, o teatro não tem como ser igual, né? No palco. O artista ainda canta, consegue transmitir, né? na televisão, agora o teatro é muito... ali, né? Porque a proximidade. A gente vai... A raiz do teatro é a técnica do improviso. A gente tem uma troca com o público e as pessoas... Porque, inclusive, eu resolvi fazer uma ação no canal da MP, que a minha produtora chama MP Produção Cultural. Eu fiz uma ação toda semana
estou publicando um espetáculo da MP na íntegra, para as pessoas poderem assistir, para as pessoas poderem ter cultura no final de semana. Então, toda sexta-feira eu publico um espetáculo. Só que as pessoas falam, ai, que delícia, mas não pessoalmente é tão diferente. É verdade. Não, ainda mais musical, com a música, você tem a emoção da voz ali. Lígia, vamos parar um pouquinho só para eu falar um boa noite aqui para todo mundo que escreveu. Olha só, beijo para Tatiana, para o Vinícius Marra. Vini, um beijo para você. Eduardo Freire está sempre com a gente aqui também. Boa noite. Ele falou, boa noite, Lígia. O Damião também. Ideni, um beijo para você, boa noite. Cidra Pedroso também está aqui com a gente. Vamos lá. A Zilma Barbosa está falando assim, queria saber qual a real situação do Brasil a respeito da pandemia. A real situação em que setor, né? Hoje a gente vai falar um pouco de cultura aqui. Se for algum desses assuntos, pode mandar sua pergunta aqui, Zilma. O Eduardo também falou, nem comemorou o Dia das Mães, daqui a pouco já é o Natal, tem muita coisa acontecendo. Agora, tem uma mensagem aqui do Robério Andrade, que fala que eu não respondo as perguntas, só o que me interessa. Bom, essa é a sua primeira pergunta, então eu quero saber o que te interessa, né? Porque você não mandou nenhuma pergunta, então não tem como responder. Mas manda aí, Robério, que todo mundo vai ver sua pergunta e a gente fala aqui, tá bom? Quem mais? Arcanjo, Miguel, boa noite. Que mais? Grilo Francisco, falou que está com eco. Com eco? Acho que o áudio está ok. Alguém está tendo problema com o áudio? Manda aqui pra gente. Paulo Araújo também está com a gente. Bom, vão mandando as perguntas aqui, se for para a Lígia também, é só falar que a gente lê aqui, ó. Sérgio Eduardo também, quem mais? Gilmar, é que às vezes vai travando aqui, gente. Mas, enfim, Giovanni também está participando, Roberto Dutra. Bom, eu queria saber de você, Lígia, como que está o relacionamento entre os colegas, né, do setor do teatro e tal? As pessoas estão se reorganizando, se reinventando, ressignificando as coisas nesse momento? Tem uma união, né? Sim. Porque a gente sabe que todo mundo está no mesmo barco, está difícil para todo mundo. Como é que os seus amigos, os artistas... E aí, quando a gente fala de um espetáculo grandioso, né, como musical, tem uma equipe enorme, né? E cada um ali tem um custo, tem o seu trabalho... Então, como é que vocês estão levando isso agora? Sim, no setor cultural tem vários segmentos, né? Segmento do teatro musical, do teatro, enfim, do cinema, da televisão. Então, eu posso falar um pouquinho sobre as pessoas que estão próximas a mim. O que eu vejo das pessoas próximas a mim é uma reorganização mesmo. As pessoas estão se juntando para fazer websérie, para fazer tudo o que pode ser feito pela internet. Vender curso de teatro pela internet, aula de canto, aula de N coisas, Você ainda vendendo pode continuar outras com o seu coisas trabalho também. De fonoaudióloga, né? Pois deu muito certo a continuação. Porque, como eu sou fonoaudióloga, mas eu sempre fui um pouquinho contra o teleatendimento, porque eu trabalho com a laser terapia também. Então, o laser eu preciso estar na pessoa para aplicar o laser, né? Mas deu super certo, eu mantive meus pacientes, graças a Deus, porque já passaram muito tempo e eu vejo a agonia dos artistas que não estão numa situação como a minha de ter duas profissões, né? Lígia, isso é desesperador. Sim, e em relação a vocês que já estavam na reta final ali, quanto tempo, né, para quem está em casa aí, tem saber, até de curiosidade, quanto tempo levou para vocês conseguirem concretizar esse projeto? Olha, desde a ideia primária. Exatamente. Quando tem a ideia primária, que é o quê? Criar o texto, escrever o texto, escolher as músicas, fazer as músicas ou escolher o compositor, porque nesse espetáculo Lilás, as músicas são do Djavan, todas as músicas são do Djavan. Então, pois é. Então, esse processo de concepção, de criação é feito antes de ter o patrocínio, antes de ter a lei de incentivo à cultura. Então, a gente já está trabalhando. Imagina você que não trabalha com cultura, você ir para uma empresa, trabalhar sem receber nada. E você vai todo dia e não recebe, e não recebe. E você nem sabe se você vai receber ou não e você está indo trabalhar. E aí, depois de uns 6 meses, mais ou menos, que foi o período que nós fizemos o texto, pegamos as músicas,
Entramos na Lei de Incentivo à Cultura, fomos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura, fizemos o projeto de marketing para captação, entramos em contato com todas as empresas, conseguimos o patrocínio, tudo isso, se for muito, muito rápido, 6 meses. Agora, demora 1 ano, eu demorei 1 ano. Fora a então imagina você trabalhar texto, 1 a ano... escolha do elenco e o ensaio, tudo isso, né? Muito Sim, trabalho, né? sim. Então é uma pena, dói o coração, porque eu já sabia, a gente estava quase divulgando já o Lilás, ali já tinha falado que estava pronto para sair. E aí teve a pandemia e todos os artistas estão passando por isso, né? Então eu queria saber a opinião de vocês também. Tem até uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver que passou tão rápido. Cadê? Peraí. Era para você a pergunta. Um beijo, José, Teresina, capital do Piauí. Aqui, ó. Gostaria de saber. Delícia. Gostaria de saber quantos meses eles vão fazer o espetáculo, porque se for por pouco tempo, nem todos vão conseguir ver. O Fábio Belchior fez essa pergunta. Fábio Belchior, querido. A gente tem fechado 2 meses somente na capital, né, de São Paulo. Depois a gente vai fazer Natal no Teatro Riachuelo. E depois a gente volta para São Paulo. E o nosso objetivo, porque é sempre assim, eu capto uma temporada, por exemplo, essa de 2 meses em São Paulo. Aí a gente viaja, que é o que já está pago pelo patrocinador, e eu continuo captando mais verba para conseguir fazer outras capitais, para conseguir ficar mais tempo em São Paulo, mas é sempre assim. E é difícil fazer essa previsão agora também, porque todo mundo vai ter que se reorganizar, e os teatros tinham a agenda deles também. Então fica complicado, não tem nem como passar uma data assertiva agora, né? Ó, queria mandar um beijo para Priscila Lima, que sempre me acompanha no meu Instagram e está aqui também. Priscila, um beijo para você. Sempre leio e respondo seus comentários, viu? E ela disse que adora o Djavan. Gente, Djavan é demais. Eu tô tão curiosa, Lídia, para ouvir você cantando Djavan. Vocês dois, você e o Luiz. A gente, essa semana a gente publicou um vídeo. É muito difícil cantar Djavan, gente. É absurdamente muito difícil. Porque assim, ele canta numa região muito aguda para os homens, né? Então a gente tem que adaptar os tons das músicas. Mas o João Pardal fez os arranjos, né, das músicas do Djavan. Então tem uma novidade com os arranjos, porque é uma levada de musical. Então acaba sendo um atrativo. A gente tem os músicos no palco, né? Então tem um monte de novidades. E vamos falar um pouquinho, resumidamente, que a gente ainda tem muita coisa para falar, mas do enredo do Lilás, que é legal, que puxa uma causa, né, mais social, de inclusão, isso é muito importante, né? Sim, é uma história muito atípica. Se as pessoas pararem para pensar, quando que elas foram ao teatro e elas viram uma protagonista cadeirante? Ou algum filme que tem uma mulher ainda cadeirante? Porque a gente até lembra de alguns filmes, mas são homens, né? E nessa história do Lilás, chama Lilás, um musical em tons reais. É a história da Liz e do Miguel. A Liz é uma bailarina, ela é uma bailarina profissional, ela trabalha numa ONG, tirando crianças das ruas, das drogas, do crime, e levando para essa ONG, porque ela acha que a cultura pode ser o caminho. Ela é casada com o Miguel, é um jovem casal. O Miguel é artista plástico. Ele renega um pouco as raízes dele, porque hoje ele é um artista plástico em ascensão. Só que ele foi da comunidade e ele renega as raízes dele. A Liz não é muito satisfeita com isso, não. Então já tem uma tretinha entre os dois. Entre uma das ações dela na comunidade, ela é vítima de uma bala perdida e ela fica cadeirante. Ela fica paraplégica. E com essa situação na vida dos dois, os dois precisam reorganizar esse relacionamento, porque o Miguel acha que a culpa foi dele. Ele que deveria ter impedido a Liz de ter continuado esse trabalho, enfim. E ele começa a se afundar cada vez mais nas drogas, no álcool. E a pessoa que precisaria de um amparo, que seria a Liz, na verdade não é a amparada. Quem ajuda o outro nessa história é a Liz, que ajuda o Miguel a se reerguer. E é uma história com muita poesia, com muita leveza, apesar de tudo, apesar desse enredo que pode parecer meio, nossa, que pesado. Mas não, ele é contado. Tons reais, exatamente isso.
Eu tenho um Exatamente. irmão cadeirante, eu sei o que é essa realidade. Aliás, você falou, a gente Eu nunca sei viu uma disso. peça cadeirante. Eu vi porque era inclusive uma peça só de cadeirantes por um projeto específico, enfim. Claro que eles Sim, organizaram, não por parte da sociedade, como forma de inclusão, colocar um artista cadeirante, né? Então, eu tem acho que essa foi a também. Oficina dos Menestréis, não foi? Foi. É, Faz tempo sim, eu já. pesquisei Tem uns bastante bons sobre anos isso. já. Deve ter uns 6 anos, 7 anos, talvez. Faz um tempo. Então, com eles tinha a dança em cadeira de rodas, que é o Sim. que a gente vai explorar no espetáculo também. Então, eu estou treinando umas coreografias bem rock and roll Ai, mesmo, em que cadeira de legal. rodas, justamente porque eu quero mostrar para o público que o fato dela ter ficado paraplégica não é uma limitação, não é uma tristeza, não é um pesar. Pelo contrário, É uma superação ali, pode. né? Exatamente, é um novo prisma para a vida dela. E a wheelchair dance, que é essa modalidade tão forte lá fora, no Brasil tem algumas pessoas que fazem a dança em cadeira de rodas, mas eu pesquisei muito as pessoas lá de fora e as coreografias são difíceis, mas são difíceis. Eu que sou bailarina e artista circense também, Nossa, ela eu faz. tô Gente, ela faz penando. tudo. Você faz tudo, Lígia. Ali não sei nem como que você tá parada em casa. Às vezes você faz, né? Você É, faz yoga também em casa. Ó, tem uma pergunta do então, Tiago aqui para você. O Tiago quero perguntou qual foi o saber. trabalho mais chato e o trabalho mais emocionante que você já teve, assim, resumidamente. Mais chato. Tá, mais chato. Não Não precisa tem citar trabalho mais nomes. chato. Ah, tem Ser trabalho chato, tem artista. muito trabalho chato. Não, até teve. Uma vez eu trabalhei numa clínica como fono que eu odiei. Mas Então, isso não é. Eu acho que ele perguntou como artista. é. Quando a gente é artista, a gente não acha o trabalho chato. Não tem como achar o trabalho chato. O trabalho pode ser difícil, que nem quando eu fiz o monólogo, a valsa número 6 do Nelson Rodrigues, lá na Casa das Rosas. Era Uau. extremamente difícil para mim fazer aquele monólogo, porque eu gosto do jogo cênico com as pessoas, com os artistas no palco junto comigo. E eu estava sozinha, então era bem difícil. Ele perguntou qual foi o mais chato e o E o mais mais prazeroso? emocionante? É, Mais emocionante? Mais emocionante foi o Lisbela e o Prisioneiro. Foi o Lisbela e o Prisioneiro, demais. porque eu amava muito essa história. Eu já tinha a figura da Débora Falabella como Lisbela, que já era uma cobrança, as pessoas que amam Lisbela e o Prisioneiro Você não iam para o podia teatro já com a imagem. desconstruir, mas também tinha que colocar a sua identidade, né? Exatamente. E era muito emocionante o espetáculo. As pessoas vibravam muito. Toda cidade que a gente ia, porque nós fomos para muitos estados brasileiros, né? Uhum. Essas pessoas elas acabavam acompanhando a gente, ficando até amigos pelas redes sociais, sabe? Até hoje. Então acho que foi o espetáculo mais emocionante que eu já fiz. Tá, eu vou ler uma mensagem aqui do Eduardo Freire. Eu não entendi, Eduardo, isso aqui. Eu sou da comunidade, casado com uma mestiça e não escondi minha origem. Hoje toda a família dela gosta de mim. É É um isso aí. desabafo aqui. É isso aí, O gostei. Eduardo sempre Miguel tinha que acompanha a escutar. gente aqui. A Priscila está falando que a irmã dela também é cadeirante. Ai, Priscila, então você entende do tema também, né? A gente vive nessa luta aí pela inclusão. Sabe quanto é importante? As pessoas, muitas vezes, né, aproveitando a passagem por aqui, ali já tem uma peça que vai mostrar a inclusão, mas muitas pessoas não sabem como lidar com o cadeirante. Vou contar uma história bem rapidinha. Uma vez meu irmão ligou num sushi, que ele estava com vontade de ir, e ele foi com a namorada dele, com os amigos. Chegou lá e ele ligou antes e falou, olha, tem acesso? Porque a maioria dos lugares não tem acesso para cadeirante. Não, tem acesso. Chegou lá na porta, tinha uma escada enorme. Aí ele olhou e falou, tem um elevador? Onde é o acesso? Não, por aqui mesmo. Não, mas aqui é uma escada. Aí falou assim, mas ele não pode levantar rapidinho e subir? Ah, Juro. que E as- ridículo, que ridículo. Meu Deus do céu. Na época, a namorada dele falou, que ficou louca. Mas, gente, isso Eu acontece. ficaria também. Sabe, então a gente nunca sabe como lidar. Quando você for receber um cadeirante, por exemplo, tenta abrir um espaço,
na sua casa para que ele possa ter uma certa mobilidade ali, nunca ficar do lado do cadeirante, sempre de frente para ele, porque ele tem dificuldade, né, principalmente se for tetraplégico, como é o caso do meu irmão, de virar o corpo e tal. Então tem um monte de coisa que a gente não aprende na escola, né? E tem tanta diferença. Deveria aprender na escola, né? Meu irmão faz um trabalho muito legal, inclusive como palestrante, em várias escolas. E as crianças são tão sinceras que elas falam assim: ah, tio, mas e aí? Você faz os... Elas perguntam o que os adultos não têm coragem de perguntar e muitas vezes julgam com o olhar, né? Elas têm. Então, eu acho importante isso também, na peça, falar sobre inclusão, né? Entender que a pessoa é uma pessoa normal, que ela tem a vida dela, o dia a dia. Tem vezes que a gente sai num restaurante, assim, e aí o garçom olha para mim e fala assim: o que que ele vai pedir? Ele fala: por favor, uma Coca-Cola. Então, assim, as pessoas têm até esse receio, né? Então, tem algumas pessoas que, inclusive, começam a falar mais alto, começam a gritar com o cadeirante, como se ele fosse surdo. Eu comecei a prestar atenção em várias coisas e pesquisar, inclusive, alguns cadeirantes que relataram coisas para mim, para eu poder vivenciar isso. Então, assim, gritar, ou então tratar como se fosse um cristal, assim, né? Então, se, por exemplo, se cai num buraco, tá andando na rua e cai num buraco com a cadeira, ou alguma coisa acontece: ai, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. A maior parte das pessoas, imagina se você cai na rua também, você não quer que as pessoas fiquem te olhando, tudo. Você tem uma... Enfim, eu acho que as pessoas, elas não são preparadas. É exatamente o que eu disse, não tem educação. Ninguém, se você não tem contato, eu tive contato com uma prima, praticamente prima, que é sobrinha do meu tio, cadeirante, e eu já estava naquele universo quando aconteceu o acidente com o meu irmão. Mas a gente realmente não sabe como lidar. Então é importante, sabe, gente? Tem tantos fóruns e tem tantas páginas específicas. Vai lá, né? Conhecimento é sempre válido, mesmo que você não tenha um cadeirante. Às vezes os idosos também vão se tornar cadeirantes, né? E a gente tem que saber como lidar, né, com essas pessoas. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, mais participação. Nossa, aparece um monte de mensagem. A Larissa Dias tá mandando um beijo, parabéns pela entrevista, muito interessante. Beijo, Laricinha. Lindo. Quem mais? Sérgio, boa noite. Rucélio, Pernambuco. Estenildo, boa noite. Rodrigo, boa noite. A Priscila também falou aqui: sim, muito importante esse tema. Infelizmente, o acesso é difícil e alguns teatros já estão se adaptando. A maioria, né? A maioria já é adaptada. O teatro que a gente vai estrear tem, acredito que são 11 lugares para cadeirante, tem elevador, tem rampa de acesso, tem tudo, que é o Arthur Azevedo, na Moca, e o Teatro Paulo Heró, também no Brooklyn. Tem uma pergunta aqui que eu vou falar, querido João Kleber. Para, polêmica. O Fábio Belchior tá falando assim: a ideia dessa inclusão no espetáculo, ele achou muito interessante, que os outros artistas deveriam também fazer o mesmo. E ele falou: o Djavan sabe que eles estão fazendo a peça e não se manifestou? Uma vergonha? Não, na verdade, assim, eu acho... Ai, tô brincando, eu te coloquei numa série justa só para fazer um drama. Não, mas eu Como que é essa história? Ele sabe, não sabe? Eu não sei se ele sabe ou se ele não sabe. A questão é o seguinte: quando a gente faz um espetáculo com música somente de um compositor, o que nós fazemos como produtores é pagar os direitos autorais de execução, né? Sim. Que isso sempre é feito, maravilha. Agora, é sempre bacana a gente ter o apoio do nosso poeta, do nosso compositor. É uma homenagem, né? O reconhecimento. É enriquecedor, imagina, o Djavan, com certeza ele vai ficar super lisonjeado, vai assistir a peça. Aliás, vamos compartilhar todo mundo e marcar o Djavan. Vamos, gente, eu vou atrás do Djavan agora e vou falar: Djavan, vamos na peça da Lígia. Você está sabendo que está sendo homenageado? Gente, são muitas músicas, inclusive tem algumas músicas que não são tão conhecidas, né? Que nem Bailarina, Água, que não são tão conhecidas e que a gente inseriu no espetáculo justamente para popularizar. É uma homenagem, sim. Eu amo Djavan desde os meus 13 anos. E, gente, vamos fazer essa corrente. Todo mundo marcando Djavan. Vamos entrar em contato com a produção do Djavan. O Douglas Jericó, vulgo meu irmão cadeirante, acho que ele ficou bravo que eu falei dele aqui. Você ficou bravo, Douglas? Manda mais
uma mensagem aqui para eu saber, porque outro dia ele falou assim, poxa, você fica falando de mim, não me avisa? Porque são muitos exemplos, mas você é o exemplo da minha vida, Douglas. Você é meu irmão que eu amo de paixão, meu motivo, né? Meu exemplo de superação. Então, mas todo mundo sabe da sua história. Ó, o Eduardo falou, parabéns, Rede TV e Érica Reis pela entrevista. Muito obrigada, Eduardo e a Cássia. O Thiago tá falando, dá uma palhinha aí, canta pra gente, canta uma. Ai, gente. Dá ou não dá? Também essa... Tá muito engraçado isso, porque eu tô vendo tudo com delay aqui, eu tô me concentrando, mas eu vou tentar cantar. Mas se você quiser tirar o fone para cantar, se te atrapalha, não sei se você tá se ouvindo, você fica à vontade. Dá ou não dá? Você fala assim, não quer, não quer. Dá sim. Ai, gente, dá sim. Qual que você vai escolher? Meu Bem Querer, vou cantar. Tá? Vamos lá. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto amor. E o que eu sofrer para mim que estou jurado pra morrer de amor. Arrasou! Nossa, mas quantas oitavas? Eu tirei no meio. Quantas oitavas você subiu aí, gente, do Djavan? Djavan é muito agudo, deu uma gente. Oitava, não deu? Djavan é muito agudo. Não, mas você subiu? Na verdade, não. Eu abaixei o tom então, e você fez cantei uma na oitava Luiz, de cima. Então. Oi? Porque o Luiz vai entrar com você junto. Ele vai entrar embaixo. Ele vai entrar embaixo. Né? Pra cima não existe, não dá. Ele vai entrar na oitava de baixo. Eu tô na oitava de cima, ele vai entrar na oitava de baixo. Nossa, parabéns, Lígia. E tudo construído, né? Tudo pensado para a peça. Eu tô com tanta vontade de ver, tô tão ansiosa. Quem mais? Deixa eu ver. Canta uma, Érica, sua voz é linda. Eu lembro, Érica, uma vez eu tava falando com a Érica e ela falou assim pra mim, ai, gente, meu sonho é cantar a música do Lisbela e o Prisioneiro. E ela cantou pra mim. Não, mas... Nossa Senhora, e depois você ficou surda, né? Meu irmão é cantor também, compositor, eu amo música. E, aliás, ele fala, né? Ele fez uma música pra mim, ele escreveu uma música, gravou, foi pro álbum dele. E aí eu fiz uma versão em inglês dessa música. E ele fez a melodia, colocou no meu tom e só faltava gravar. Até essa semana ele falou, Érica, você não vai gravar? Eu falei, não quero. Sabe aquela coisa assim, eu sou muito ruim. Mas eu não sei não, viu, gente? Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. A Érica é atriz, tá? E vamos trabalhar juntas. Vamos trabalhar juntas. Imagina que delícia. Ai, vamos, quando retomar tudo isso, com fé em Deus. Quem mais? Luiz e Lígia sempre arrebentam. As peças que eles fazem são sempre muito sucesso. Desejam muita luz no caminho deles. Muito bem, Fábio. Obrigada. Giliardi, Érica simpática, obrigada. Canta Érica nada, Thiago, para de colocar aqui canta Érica, que eu não vou cantar nada. Senão todo mundo vai embora e ninguém volta na semana que vem. O Roberto Dutra falou aqui pra gente, ó. Tem um filho cadeirante, sei o quanto é difícil o acesso na maioria dos lugares. Parabéns pelo trabalho de inclusão. Hoje ele trabalha na Lei Seca do Rio de Janeiro e faz palestras em empresas e escolas. O nome dele é Bruno Roberto. Que legal. Olha, que legal. Um beijo para ele também. Rede TV de parabéns, sempre excelentes funcionários. Acho que o caso sou eu, obrigada. Meu irmão falou que está feliz. Dodi, feliz. Então, ufa, graças a Deus. Eu não achei que ele já ia ficar brava comigo. Bom, quanto tempo passou? Minha produtora já está falando no meu ouvido que a gente... Gente, 33 minutos, é isso? Então, passou muito rápido. Lígia, deixa suas redes sociais,
Você sempre Sim. posta muita informação bacana, seus vídeos, desde dicas, né, de fonoaudiologia, que é o seu dia a dia também atendendo no consultório, dicas de cultura, lazer e, claro, seus trabalhos no teatro também. Então, já pede aí para o pessoal te seguir no Instagram, O meu Facebook, Instagram todas as suas redes. é exatamente o meu nome, tudo junto. Lígia Paula Machado é meu Instagram. Aí lá você encontra o Instagram do Lilás, que é um pouco mais difícil, que eu também não lembro de cabeça. E lá também tem o link para o YouTube da página da MP Produção Cultural, porque lá toda semana eu estou colocando um espetáculo completo da MP para as pessoas poderem assistir no final de semana. Um beijo para o Luiz Araújo, que não está aqui com a gente, mas também é um querido. E a gente com certeza vai divulgar esse trabalho lindo. Quem mandou bastante mensagem? E corrente de Javan, aqui, o Luiz está aqui, só estou vendo as palminhas do Luiz agora. Cadê? Mas tem mensagem do Luiz? Cadê? Cadê você, Luiz Araújo? Ah, Luiz, um beijão para você. Tem um vozeirão também, gente. Ele é lindo, ele é muito querido. Vai ser muito sucesso. Vai ser maravilhoso. Vai, Tati, que eu tô ouvindo no pô. Ele perguntou, a gente falou disso, da questão do patrocínio. O Luiz falou, foi fácil conseguir o patrocínio? Não, né? Não, foi absolutamente difícil, sabe por quê? Porque a história é autoral, né? A minha mãe, a Francisca Braga, que é minha sócia, que escreve todos os textos da MP, a história é autoral e trata sobre assuntos polêmicos. Então, a empresa que entra junto com a gente, ela também entra com esses assuntos polêmicos. Então, a empresa precisa bancar. Pode falar quem é o patrocinador? Claro que pode. Tá. É a Teleperformance, que é o nosso patrocinador. Parabéns, viu? Nosso apresenta. A Teleperformance arrasou. Inclusive, está me dando todo o apoio. Eles que pediram, inclusive, para a gente levar o espetáculo para o Nordeste, que a gente vai fazer Natal, lá no Teatro Riachuelo. E é muito difícil, se alguma empresa que goste de falar sobre inclusão. Incentivar a cultura e falar de inclusão, é importantíssimo. Exatamente. E estamos abertos para outros patrocínios também. Se alguém quiser entrar em contato comigo, ainda estamos abertos. Ótimo, já vai entrar no arroba Lígia Paula Machado lá no Instagram. A gente tem página no Face também? Tem. A mesma coisa, Lígia Paula Machado, aqui no Facebook. E nós estamos com as duas leis de incentivo, isso é muito legal falar também, porque a gente está com o PROAC e está com a lei de incentivo à cultura, a antiga Lei Rouanet, que muitas pessoas que não conhecem... É só ajudar, é só falar assim, vamos apoiar. Exatamente. Até porque as empresas vão ter que se ressignificar, se reconstruir e pensar em novas formas, e essa é uma forma maravilhosa, gente, de incentivo à cultura. A gente está sentindo muita falta. Eu que faço um jornalismo, que falo de cultura todos os dias, a gente sente assim na carne mesmo. As lives são muito legais, mas nada como poder ir a uma exposição, a um show, a uma peça de teatro, enfim. Lígia, obrigada pela participação. A gente se fala de novo antes da estreia. Eu quero muito, muito, muito. Com certeza. E até o ensaio de vocês quando estiver saindo do forno. Um beijão para você, obrigada pelo seu tempo. E vocês todos também, obrigada pela participação aqui, gente. Não consegui ler tudo. Steunildo, um beijo para você. Lincoln Oliveira também, parabéns, guerreiras. Deus te abençoe. Boa semana. Boa semana para você também. Giliardi, Tiago, um beijão para você, Tiago. E é isso, gente. O tempo acabou. Beijo grande. Tchau, Lígia. Fica com Deus. Tchau.